Boa noite, Brasil! Boa noite, Pará! Seja bem-vindo ao programa Regra 18. Hoje e a partir de hoje, num horário diferenciado para você. Logo avisando que a partir de hoje o programa Regra 18 não mais será exibido, não mais será apresentado às 14 horas, sim às 20 horas. E em casos excepcionais é que poderemos mudar o horário, como por exemplo amanhã o programa, amanhã de sexta-feira, será às 19 horas em virtude do jogo do Clube do Remo com Santa Cruz pelo Brasileirão da Série C, que será amanhã às 20 horas. Mas você, meu amigo, você, minha amiga internauta, já está sabendo, a partir de hoje, programa Regra 18 de segunda a sexta-feira às 20 horas para você. E é claro, como sempre, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. É claro que, como sempre, leve muita paz, muita prosperidade, muita saúde para os lares de cada um de vocês e, é claro, para os seus familiares. A partir de agora, alô Pará, a voz única da arbitragem está entrando no ar. E repito, com horário diferenciado a partir de hoje às 20 horas, até às 21 horas, uma hora de programa para você. E você já sabe, aos poucos você vai se adaptando, vai se adequando ao novo horário do programa Regra 18. E é claro, você já sabe, já pode começar a interagir com a gente, como já é de seu conhecimento, através do Facebook, Kleber Ribas de Almeida com a letra K, com foto, também agora no YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, Regra 18 Ribas, e é claro que nós estaremos lá sempre procurando tirar as dúvidas no concernente às regras do jogo. Daqui a pouco vamos conversar sobre a segunda divisão, Campeonato Paraense, vamos falar do Brasileirão da Série C, da Série D, também, e tem árbitros paraenses saindo para atuar tanto na Série B como na Série D. Tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no programa Regra 18. E no segundo tempo do programa, e vamos dar continuidade à Regra 4, o equipamento dos jogadores. Tudo isso e muito mais para você aqui no programa Regra 18. Mais uma vez, lembrando aos nobres amigos e amigas, a partir de hoje às 20 horas. Já chegando aqui a minha queridíssima, minha irmãzinha do coração, Marcileia Araújo. Marcileia Araújo e Marcileia Almeida também. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite para você. Obrigado por já estar nos prestigiando. Hugo Persanto, horário novo agora do Regra 18. É isso aí. Grande Hugo Persanto também já com a gente. Não perca tempo, entra aí. Venha fazer a sua pergunta, interaja com a gente, porque a gente não souber, a gente com certeza vamos tirar dúvida com os universitários. Paulo Pressão já com a gente, grande Kleber Ribas, um abraço, boa noite Paulo Pressão, que agora deve estar lá, né, tomando aquele refrigerante ali na Passagem Silva Castro, acompanhado da primeira dama, e é claro, daquele povo maravilhoso da Passagem Silva Castro, tem ali o Leite, tem também o meu grande amigo Neto, que eu chamo de Delega. Aliás, daqui a pouco eu tô indo aí, viu? Daqui a pouco terminar o programa. Um abraço para toda essa galera aí da Passagem Silva Castro. Então é isso, galera. Programa Regra 18 em horário diferenciado, mas sempre procurando levar o melhor da informação sobre regra de futebol para você. Sérgio Brito já com a gente. Ótima noite, professor Kleber. Ótima noite para você também, grande diretor, grande árbitro, o Sérgio Brito. Mas não mudou nada não, mudou só o horário, mas quero dizer uma coisa para vocês, temos os aniversariantes do dia de hoje, rapaz, vamos dar as felicidades, os parabéns, que com certeza eles agora estão fazendo festa, e a gente vai fazer parte dessa festa com eles, dando os parabéns para eles. Então, no dia de hoje, vai as nossas felicitações e os nossos parabéns para a Vanessa Vasconcelos. Alô Vanessa Vasconcelos, parabéns para você, o nosso amigo e nossas amigas internautas que estão no berço no dia de hoje. O Victor Silva, alô Victor Silva, muitas felicidades, parabéns para você nesse dia. O meu amigo Mirclay Bruno, rapaz, o Mirclay grande árbitro de futebol, buscando seu espaço. Rui Lima chegando com a gente, boa noite meu grande amigo Rui Lima. Boa noite Kleber Ribas. Do jogo do Flamengo ontem o Gabriel estava impedido, pergunta, estava? Sim, já vou adiantar, estava impedido sim
Mas ó, milimetricamente, mas aí não tem jeito, o VAR tá para isso mesmo. Milimetricamente ele estava com um pouquinho do corpo, né? Porque o braço não conta, tá? Vamos deixar bem claro que no impedimento, o braço, se fosse o braço, seguia o jogo, mas ele estava com um pouco do corpo à frente do penúltimo defensor do São Paulo. Grande Rui, muito obrigado, boa noite para você, obrigado por já estar com a gente. Então, Mirkley, grande árbitro, parabéns para você pelo dia de hoje. O nosso querido Bené Castor Brito, alô Bené, lá da Federação dos Trabalhadores, da FETRACOM, meu grande amigo Bené também está no berço, parabéns, muitas felicidades. O Fernando Lalani, também amigo internauta no berço no dia de hoje. Para fechar, o Carlos Santos, rapaz, sabe quem é o Carlos Santos? Carlos Santos, que eu, você, né, nós que já estamos naquela faixa etária dos 50, e a gente vem acompanhando o trabalho desde a adolescência do grande Carlos Santos, o homem do amigo do povo, né? Apresentador, grande jornalista, fera, empresário, cantor. Carlos Santos é uma das grandes personalidades, um nome, é uma marca do estado do Pará, o nosso queridíssimo Carlos Santos, o amigo do povo. Parabéns, muitas felicidades para você, meu grande amigo Carlos Santos. É isso aí, galera, programa Regra 18, que bom, né? Que bom, hoje, a partir de hoje, a partir das 20 horas. Lembro a vocês o detalhe, hein? Amanhã, em virtude do jogo do Clube do Remo, o programa Regra 18 vai começar a partir das 19 horas, tá? E aproveitaremos, faremos um pré-jogo, né? Com relação, principalmente à arbitragem que vai trabalhar amanhã no jogo do Clube do Remo em Santa Cruz, a partir das 20 horas no Olímpico Mangueirão. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse jogo. Bem, mas por falar em arbitragem, esta semana, no decorrer do jogo entre Ceará e Palmeiras, se eu não estou enganado, o conceituadíssimo, né, um dos maiores árbitros de expressões da nossa arbitragem nacional, que representou, enquanto esteve na FIFA, representou muito bem o nosso Brasil, tá, em partidas internacionais, o grande Heber Roberto Lopes. Heber Roberto Lopes, árbitro paranaense, hoje está sediado em Santa Catarina, conseguiu uma marca, completou na quarta-feira que passou, no dia de ontem, chegou a marca de 500 jogos. 500 jogos profissionais. Para vocês terem uma ideia, só na Série A ele arbitrou ao longo desta carreira brilhante dele 350 jogos. Na Série B, 61 jogos. Na Série C, 9 jogos. E na Copa do Brasil, 46 jogos, aí também conta as suas atuações como árbitro adicionais, enfim, como árbitro reserva. Então, meu queridíssimo amigo Heber Roberto Lopes, e eu fico muito contente, senhores e senhoras do Brasil, porque eu fiz parte dessa história do Heber Roberto Lopes. Desses 500 jogos, no mínimo, eu tive 4 ou 5 participações que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como árbitro reserva, que muito me honra eu fazer parte dessa história do Heber Roberto Lopes. Tá? Só quem conhece, só quem trabalhou com o Heber Roberto Lopes tem a noção do grande homem que é, de caráter, fera, humilde. E Deus me deu esta oportunidade de eu hoje ser amigo do Heber Roberto Lopes, de ter feito parte dessa história, dessa carreira brilhante, desse grande árbitro que infelizmente já está próximo de parar. Heber Roberto Lopes, faz tempo que a gente não se comunica, faz tempo que a gente não se encontra, mas eu tenho certeza absoluta que você está aí nos assistindo. Eu quero dizer uma coisa para você: parabéns pelos 500 jogos, parabéns por essa carreira brilhante, por você ser um espelho para a arbitragem, para quem está chegando e para quem já está nessa estrada há muito tempo, que com certeza tem você como exemplo. Assim como você, assim como daqui a pouco também próximo de parar já o próprio Marcelo de Lima Henrique e tantos outros. Então, Heber Roberto Lopes,
árbitro do Paraná, FIFA, hoje não mais, mas que nós só temos a agradecer. A arbitragem nacional só tem a agradecer por tudo que você fez e continua fazendo pela arbitragem, porque você ainda está em atividade. Parabéns mais uma vez por esses 500 jogos, parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Um forte abraço aqui do Kleber Ribas, Regra 18 para você, e agradeço a Deus ter tido a oportunidade de trabalhar com você, de conhecer você e ter trabalhado com você em alguns jogos desta sua brilhante carreira que completou nesta quarta-feira 500 jogos. Isso não é para qualquer um. Parabéns, Roberto Lopes, grande fera, rapaz, vou dizer uma pra você, o homem não é fraco não, é o El Carecon, e olha, ele é tão humilde que eu teve a oportunidade de trazer ele aqui no Guamá, e ele veio no Guamá, ele veio conhecer o Guamá, num dos jogos que ele veio aqui no Pará, ele veio comigo aqui no Guamá, o Roberto Lopes, e ele FIFA, para você ver até onde é a humildade, é por isso que é um vencedor, por isso que é um vencedor. Grande Heber Roberto Lopes, parabéns. O programa de hoje é dedicado para você, viu, Heber Roberto Lopes? O programa de hoje é dedicado para você. Muito bem, galera, dando sequência ao programa Regra 18, sempre a partir de hoje em horário especial para você, a partir sempre das 20 horas. Quero dizer o seguinte, que rapaz, falar do Heber Roberto Lopes é show de bola. Ó, vamos falar do feminino, mas antes do feminino vamos ao jabá, né? Vamos ao jabá, que sem o jabá não vai. Eu, como sempre, falo em nome do meu amigo Clésio do Apito, lá do Amapá, no nome do Amapá. Aliás, que o Amapá, já, graças a Deus, já está voltando à normalidade. Graças a Deus. Que eu vou dizer uma coisa para você. Passar esses dias que o povo do Amapá passou, sem energia, nossa senhora, complicado. Graças a Deus que as coisas já estão se restabelecendo lá no Amapá. Então, eu falo em nome, é claro, do gaúcho, o rei da pimenta, rapaz. O rei da pimenta é o Clésio do Apito. O homem que ele sempre está com novas criações com relação à pimenta. Então, não perca tempo. Você que é muito adepto, gosta muito de qualquer tipo de pimenta, com o nosso amigo Clésio do Amapá, entre em contato lá com ele lá. Com certeza aí você vai receber sua pimenta em qualquer lugar qualquer lugar do Brasil. Rapaz, grande Clésio do Apito, o homem da pimenta. Fala o nome também da Esmalteria Mão de Fada, aonde você, amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã é sexta-feira, você já pode pegar sua mina aí, traz aqui na Esmalteria Mão de Fada, que abre as suas portas a partir das 8 horas da manhã e vai até as 8 horas. Na verdade, quem fecha é o cliente. Enquanto tiver cliente, a Esmalteria Mão de Fada está aberta. E aí você lá pode ir lá trazer a sua mina, você mesmo, né? Dar aquele grau aí na aparência, dar aquele grau na sobrancelha. Também temos serviço de manicure e pedicure, limpeza facial com argila, tudo que você quiser para que você fique com uma aparência bem melhor. Você pode vir aqui na Esmalteria Mão de Fada, no bairro do Guamá, na Travessa Barão de Mamoré, bem próximo à Rua Silva Castro. Aí você terá um atendimento VIP das nossas queridíssimas atendentes, especialistas no assunto, a Aline, a Zizi, a própria Rose, enfim. Venha, não perca tempo, traga aí a primeira dama, vem você também. Aliás, o Domingão está precisando, hein, Domingão? Você também está precisando dar um tchan aí no visual para ficar bem melhor. Ó, dizendo que a KRA Eventos, claro, encerrou sua programação neste ano de 2020, agora só para 2021, e nós já temos uma data para a primeira programação para 2021, para janeiro de 2021, será no dia 31, já com destino a Peixe Boi, a bela cidade de Peixe Boi, o Igarapé, que vou dizer uma coisa para vocês, show de bola. Então, portanto, já temos a data definida para a primeira programação, se Deus quiser, onde vai estar tudo tranquilo com relação a essa questão da pandemia aí, no ano de 2021. Então, dia 31 de janeiro, você tem encontro marcado com a KRA Eventos, com destino a bela Peixe Boi, cidade de Peixe Boi, o Igarapé, top. Aliás, um abraço para a população de Peixe Boi. Muito bem, é isso aí, programa Regra 18, são 20 horas e 15 minutos. Vamos agora para o feminino, brasileiro feminino, A2, a SMAC. Aliás, a SMAC está com tudo, hein, mano? Vai decidir o campeonato paraense feminino contra o Paysandu e tá lá
lutando, brilhando no Brasileiro Feminino A2. Então, portanto, a SMAC que vai receber o Tiradentes do Piauí, isso é no feminino, tá? Na Curuzu, amanhã, sexta-feira, dia 13, às 16 horas. Já chegando com a gente aqui, o Nilda Reis. Fala, meu amigo. Alô, Nilda, tudo bem? Vinícius, cadê meu parceiro? Grande amigo Vinícius, o Nilda Reis. Aliás, o Nilda Reis, que, se eu não me engano, foi ontem, esteve de nível a filhota da Unilda, esteve de nível, eu vim acompanhando pelas redes sociais. Eu quero aqui já mandar aqui minhas felicidades, um pouco de atrasado, né? Mas felicidade, muita saúde, muita paz, e ó, que essa data possa se repetir muitos e muitos anos para a sua filhota. Se possível, manda o nome da sua filhota que esteve de nível, se eu não me engano foi no dia de ontem, tá, Nilda? E aproveita um abraço para você, para toda a sua família, e é claro, lá para o nosso querido Vinícius. Rapaz, o Vinícius que já tem uma história com regra 18, né? Eu espero que não se repita mais. Igual de levar o regra 18 para o hospital, não dá certo. Grande Nilda Reis, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você. Bem, então, portanto, o SMAC Tiradentes do Piauí amanhã pelo Brasileiro A2 feminino com a arbitragem da Elaine da Silva Melo. Rapaz, Elaine da Silva Melo vai apitar este jogo. Ó, por falar na Elaine da Silva Melo, eu quero aproveitar, as meninas ontem fizeram a estreia no Campeonato Paraense da 2ª Divisão. União Paraense e Caeté. Foi 2-0 para o Caeté lá de Bragança, se eu não estou enganado. E aí, a arbitragem foi da Elaine da Silva Melo, com assistência da Bárbara Roberta da Costa Loyola, FIFA, e também da Nayara Lucena, tá? Emerson de Oliveira, meu anjo, abraço, grande Emerson de Oliveira. Aliás, parabéns para você, tá? Pela essa conquista, né? Grande área. Eu até mandei as felicitações para você lá nas redes sociais, né? Agora sim. Com força, a Federação Cearense, parabéns, tenho certeza que você ainda vai brilhar muito na carreira, porque você é sangue bom e sabe, e é fera. Muito boa noite, muito obrigado pela audiência, grande Emerson Oliveira. Então, o quarteto feminino ontem fez sua estreia, de passagem, foi muito bem, obrigado. Eu vou dizer, eu não tenho dúvida, eu já vi a Elaine arbitrar, O que faltava era peito de pegar, né, de chegar e dizer, vamos colocar as meninas para apitar. Tem que colocar, rapaz. Tá aí, elas foram lá e deram conta do recado. E Cruzeiro ela já vai atuar. Agora na 4ª rodada, se eu não estou enganado, na 4ª rodada ela já vai atuar. Mais um quarteto feminino. Não parece da 2ª divisão. E parando na 1ª divisão, não pode ser diferente. Coloca em jogo de Remo, em jogo de Paysandu. Coloca. As meninas têm condições. O Brasil todo está mostrando aí as meninas por Brasil apitando, assistência, trabalhando. Bota as meninas daqui, elas têm capacidade. E parabéns, viu, Lúcio? Parabéns, é isso aí. Tá aí, chegou, deu conta do recado. Pronto, não tem segredo nenhum. Bem, detalhe é o seguinte. Então, portanto, Elaine da Silva Melo apita esse jogo com a Nayara Lucena Soares e também a Nayara Sueli Costa. Boa sorte para as meninas amanhã, neste grande jogo aí pelo Brasileirão da Série B, não, pelo Brasileirão Feminino A2. Muito bem, nós teremos também pela Série B, aí árbitro paraense saindo na Série B. Amanhã, às 18h30, lá no estádio da Ressacada, lá em Santa Catarina, Avaí Paraná com a arbitragem dele. O árbitro do momento, do Pará. O Andrei da Silva e Silva apita este jogo com assistência do Fera, Monte Sagrado na assistência, o Luiz Diego Nascimento Lopes e a Bárbara Roberta da Costa Loyola, FIFA também vai estar atuando. Boa sorte ao trio paraense, com certeza já estão lá em Santa Catarina, já concentrados, já para esse grande jogo de bola amanhã entre Avaí e Paraná pela Série B. Boa sorte mais uma vez aí ao trio paraense. O quarto árbitro será o Diego Cidral de Santa Catarina. E pela Série C, amanhã em campo o Clube do Remo. O Clube do Remo que já pode amanhã, um jogo dificílimo, é o Santa Cruz, mas o Clube do Remo já pode dar um passo importantíssimo amanhã com uma vitória, vencendo, já ficando mais tranquilo com relação à sua classificação para a segunda fase da Série C. Então amanhã, no Olímpico Mangueirão, às 8 horas da noite, Remo e Santa Cruz,
com Rafael Martins de Sá no apito. Assistências do Thiago Gomes Magalhães e do Wallace Müller Barros Santos. O trio todo é do Rio de Janeiro. O trio todo é do Rio de Janeiro, tá? O quarto árbitro será o Olivaldinho. O Olivaldo José Alves Moraes Júnior estará de reserva neste grande jogão de bola amanhã às 8 horas. E aproveitando, o jogo do Remo amanhã às 8 horas. Então, portanto, o programa Regra 18 amanhã às 19 horas até às 20 horas. Claro, e aproveitando já, vamos fazer um pré-jogo, né? Um pré-jogo com relação principalmente ao trio de arbitragem que vai atuar no jogo de amanhã entre Clube do Remo e Santa Cruz. Então, portanto, programa Regra 18 amanhã às 19 horas, mas na segunda-feira volta para o horário que já é normal a partir de hoje, às 20 horas para você. Bem, galera, são 20 horas e 21 minutos na Grande Belém do Pará. Daqui a pouco, regra 4, continuação, equipamento dos jogadores. Tá? Vamos conversar bastante sobre o equipamento dos jogadores no segundo tempo do programa Regra 18. Você já sabe, você pode fazer como o Emerson, você pode fazer como a Unilda, você pode fazer como o Rui Lima. Continue interagindo com a gente, tá? E, obviamente, se quer acompanhar, se quer que a gente interaja mais ainda, vá lá no Facebook. Kleber Ribas de Almeida com a letra K, coloque a foto direitinho que a gente aceita numa boa e vamos interagir bastante sobre regras de futebol. Também já estamos no YouTube, com um canal no YouTube, para que você possa se aproximar cada vez mais e acompanhar o trabalho do Regra 18. No YouTube, Regra 18 Ribas. Não tem segredo. Vai lá, Regra 18 Ribas, faça a sua inscrição e vamos acompanhar o nosso trabalho no canal pelo YouTube. Tudo isso e muito mais para você no Instagram, é simples, Kleber Ribas 2017, lá no Instagram também você pode acompanhar o nosso trabalho. Bem, já falamos do feminino, falamos feminino brasileiro A2, falamos também da Série B, da Série C, agora vamos para a Série D, vamos para a Série D. Pelo Brasileirão da Série D, nós teremos amanhã o Independente voltando a campo, o Independente do Tucuruí. Só que lá em Rondônia. Então amanhã às 16 horas, Ji-Paraná e Independente. Ji-Paraná lá de Rondônia e Independente do Tucuruí, com a arbitragem do Luciano Luiz de Castro Silva de Pernambuco. O árbitro Luciano Luiz Castro Silva de Pernambuco. Também amanhã, sexta-feira, pelo Brasileirão da Série D, aí é árbitro paraense saindo para atuar. Vai ser lá no Distrito Federal, lá no estádio Bezerrão, amanhã às 3 horas da tarde, 15 horas, Gama e Vila Nova de Minas Gerais, com a arbitragem dele que, eu diria assim, está renovado. Baita de um árbitro e que agora está voltando com força total e que já merece ser melhor observado aí pela Comissão Nacional de Arbitragem para nível de jogos da Série C e Série B, viu? Eu falo do Gustavo Ramos Melo, um dos grandes árbitros aqui do estado do Pará, que deu a volta por cima e agora está vindo com força total. Ele vai apitar Gama e Vila Nova de Minas Gerais pela Série D amanhã às 3 horas da tarde no estádio Bezerrão, lá no Distrito Federal. Então, portanto, alô Leonardo Gaciba, Comissão Nacional, atento aí, abram mais os olhos para este árbitro que eu vou dizer uma coisa para você. Tem muito ainda a produzir e a somar com a arbitragem nacional. Fiquem de olho, é fera. O garoto é fera. Muito bem, então esses são os jogos pela Série D. Bem, e pelo aspirante, vamos falar do aspirante, que o Paysandu está participando. Paysandu que vem de uma vitória de 3-1 em frente ao Fortaleza, depois de 3 derrotas consecutivas. O Paysandu volta a campo amanhã também, rapaz, só que lá no Paraná. Lá no Paraná. Amanhã, às 15 horas, Paraná e Paysandu, com a arbitragem do Elvio Quertete. É isso mesmo, Quertete Legrani, lá do Paraná. É complicado, mas deu para sair. Então, Paraná e Paysandu pelo aspirante sub-23. Boa sorte aos garotos aí do Paysandu, tá? Torcer por uma vitória, né? Pé de recuperação, venceu o Fortaleza no Paraná. E depois desse jogo com o Paraná na sexta-feira, no caso amanhã, Paysandu na próxima quinta-feira vai receber aqui em Belém o CRB de Alagoas. Mas aí mais lá para frente sobre o Papãozinho sub-23.
3. Bem, pela segunda divisão do Campeonato Paraense, nós teremos os jogos, já falamos, Bragantino, seu Atlético do Acre, mas vamos agora para o jogo da segunda divisão paraense. Destaque para o jogo de amanhã, a estreia do Esporte Clube do Real. Esporte Clube do Real e Vila Rica vão se enfrentar amanhã no Seju, com Emmanuel de Almeida no apito. Esporte Real, que é daqui do bairro do Guamá, e passagem, boa sorte ao Esporte Clube do Real. E hoje nós tivemos um jogo, né? Já pela primeira rodada, tá? O São Raimundo venceu o Santa Rosa por 3-0. São Raimundo de Santarém. Destaque, e repito, amanhã no Seju, às 9h30 da manhã, Esporte Clube Real, daqui do Guamá, vai enfrentar a equipe do Vila Rica, rapaz. Boa sorte aí ao Esporte Real. E galera, pela Série C, atenção torcedor do Paysandu, atenção torcedor do Clube do Remo. Foi revigorada a tabela da Série C, já está definido o próximo repasse, era na 18ª rodada, atenção, anote aí, agende aí, Clube do Remo e Paysandu, na 18ª rodada do Brasileirão da Série C, será no sábado, dia 5 de dezembro, às 17 horas no Olímpico Mangueirão. Então, portanto, vai ser um jogo importantíssimo para as pretensões, tanto do Clube do Remo como do Paysandu. Vamos esperar que até, vamos torcer para que até nesse clássico eles já cheguem tranquilo, né? Vai ser pela 18ª rodada. Já cheguem tranquilo, já todos dois já de preferência que já estejam classificados para a segunda fase, tá? Mas o clássico do retorno será no próximo dia 5 de dezembro, às 17 horas, no Olímpico Mangueirão, Remo e Paysandu. E pela Série D houve mudanças, tá? Houve uma mudança, o Bragantino e o Atlético Acreano, eles saiu da segunda-feira, esse jogo estava programado para uma segunda-feira, dia 23, no Diogão, lá em Bragança. Mas aí foi remanejado para o domingo, dia 22, às 15 horas, lá mesmo em Bragança, tá? Isso foi uma solicitação da própria diretoria do Bragantino. Então, portanto, não mais será dia 23, Bragantino e Atlético Acreano. Na segunda-feira, vai ser no dia 22, no domingo, no Diogão, às 15 horas. Ok? É isso aí, galera. Programa Regra 18, agora em novo horário para você. Sempre falando em nome da Esmalteria Mão de Fada, a arte de deixar você muito mais belo e você muito mais bela. E é claro, falando em nome também do Gaúcho da Pimenta, o rei da pimenta do Amapá, o nosso queridíssimo amigo Clécio do Apito. KRA Evento, já com nova programação definida, mas só para 2021, no próximo dia 31 de janeiro, mas graças de Deus, com destino a Peixe Boi. São 20 horas e 28 minutos na Grande Belém do Pará. Vamos para o segundo tempo do programa Regra 18. Dizendo que amanhã eu vou trazer para vocês tudo, mas tudo mesmo com relação aos jogos do Paysandu. Tem outros árbitros saindo para atuar no Brasileirão da Série D. Tudo isso e muito mais para você amanhã no programa Regra 18, que será às 19 horas. E é claro, vamos ter um tete-a-tete, vamos colocar para vocês com relação a um pré-jogo, com relação à arbitragem para o jogo de amanhã entre Clube do Remo e Santa Cruz. Beleza? Show de bola! É isso aí. Detalhe, você já pode continuar interagindo com Regra 18, não tem segredo nenhum. Facebook Kleber Ribas de Almeida com a letra K, vai lá com a foto. Também estamos já com um canal no YouTube, Regra 18 Ribas, não tem segredo nenhum, vá lá, faça a sua inscrição e vamos interagir bastante sobre regra de futebol. No Instagram também é simples, Kleber Ribas 2017, e vamos continuar aí interagindo e trabalhando e falando muito sobre regra de futebol. E por falar sobre regra de futebol, vamos agora para o segundo tempo do programa Regra 18. Então, atenção, você que está iniciando, você que já está na estrada há muito tempo, vamos aqui interagir, vamos conversar e vamos relembrar a regra 4,
o equipamento dos jogadores. E agora, propriamente dito, a partir de agora, no segundo tempo. Isso, show, adoro fazer isso. Muito bem, galera, regra 4, equipamento dos jogadores. Agora vamos conversar com relação à questão. Você já deve ter percebido algumas vezes em que os jogadores sempre que leva a camisa ou a camiseta térmica, que nós chamamos de camiseta térmica, ou a suadeira por baixo da camisa do clube do oficial da sua equipe, ele geralmente costuma levantar quando faz um tento, né? Sempre mostrando alguma mensagem, mostrando algum slogan, né? Fazendo algum tipo de saudação, fazendo alguma homenagem para alguém. Bem, isso não é permitido, senhores. Não é permitido. Tá? Qualquer tipo de propaganda, slogan, mensagens políticas, mensagens religiosas, em que o jogador esteja com a suadeira, vamos falar no jargão popular, que ele estiver com a suadeira por baixo e que ele levantar e mostrar ao público, que pode muitas das vezes ali ter também incitações ao público, pode ter mensagens provocativas, nada disso é permitido. Não é permitido para os oficiais de equipe, não é permitido para os jogadores substitutos, não é permitido para os jogadores substituídos, não é permitido para os jogadores expulsos. Nenhum tipo de propaganda, seja ela comercial, nenhum tipo de mensagem, seja política, seja religiosa, enfim, em que faz mensagens provocativas, mensagens de excitação ao público, mensagens de hostilização, nada é permitido que o jogador hoje utilize por baixo e obviamente mostre para o público, geralmente é numa comemoração de um tempo. Tá. Mas qual o procedimento a ser tomado? O jogador de imediato sofre sanção disciplinar se porventura o jogador mostrar qualquer tipo de mensagem trouxer por baixo do seu uniforme? Bem, o procedimento que o árbitro tem que tomar é o seguinte: primeiro, ele ordena que o jogador se retire do campo de jogo e possa colocar o seu equipamento em ordem. O que é o equipamento em ordem? Retirar essa camisa que esteja com mensagem, slogan ou propaganda por baixo, ou qualquer tipo de informativo por baixo da sua camisa oficial. E aí não cabe uma paralisação de imediato por parte do árbitro, quando o árbitro identificar que o jogador está com uma camisa com propaganda por baixo. Lembrando, detalhe, ele só comete uma infração no momento em que ele mostra. Se ele utilizar por baixo, desde que esteja coberto, sem nenhum problema, ele está usando como uma suadeira. Isso aí é permitido. Lembrando que a camiseta térmica, que nós chamamos de suadeira, ela tem que ter, no mínimo, a borda, as cores que correspondem, no mínimo, à borda da camisa do clube oficial. Então, no momento em que ele mostrar, aí o árbitro, sim, se não, não necessita o árbitro paralisar a partida, se ele identificar. No momento que o jogador mostrar qualquer tipo de mensagem ou slogan, ou então informativo com relação a isso que eu falei para você, o árbitro vai proceder da seguinte forma: chega até o jogador se retira e que ele possa recompor o seu material. O que quer dizer tirar essa camisa de baixo? Tá. E aí o jogador, após se retirar, após ser comprovado que ele colocou em ordem o seu equipamento, aí sim o árbitro dará permissão para que ele possa entrar. Inclusive ele pode entrar até com a bola em jogo, pode dar autorização nesse tipo de recompor o material. Já com o ok do árbitro reserva, em que ele recompôs o material, tirou a camisa que estava por baixo com mensagens, aí sim, com também a anuência do árbitro assistente, o árbitro pode autorizar a sua entrada. Detalhe: o jogador que sair para recompor o seu material, colocar o seu material em ordem, o seu equipamento, ele não pode retornar ao campo de jogo sem autorização do árbitro. Se porventura um jogador retornar ao campo de jogo sem autorização do árbitro, depois que ele recompôs o seu equipamento, o árbitro também necessariamente não precisa paralisar a partida, tá? A não ser que haja uma interferência direta
deste jogador, vamos dizer assim, ele participar da jogada. Aí o árbitro paralisa a partida, reinicia com tiro livre direto contra a equipe do jogador do local onde houve a interferência deste atleta. E obviamente que a sanção disciplinar será a aplicação do cartão amarelo. Agora, se o árbitro paralisou a partida em virtude da entrada do jogador sem a sua autorização, aí o árbitro reinicia com um tiro livre direto da onde se encontrava a bola naquele momento em que ele paralisou, e obviamente sanção disciplinar a este atleta recebendo o cartão amarelo. Então, só reprisando para você: nenhum jogador, substituto, substituído, expulso, oficiais de equipe não podem usar nenhum tipo de mensagens, nenhum tipo de informativos, seja ele político, seja ele de cunho pessoal, por baixo do seu uniforme. Ele não pode utilizar. Até utilizar pode, desde que não esteja à mostra. Tá? No momento em que ele mostrar, aí o árbitro tem que tomar as providências conforme a lei manda. Ok? Isso é inserido no equipamento dos jogadores. Bem, ainda com relação à regra 4, equipamento dos jogadores, vamos falar com relação à comunicação eletrônica. A comunicação eletrônica, senhores, ela só é permitida pelos oficiais de equipe, desde que seja, obviamente, aqueles que são permitidos por lei. Tipo, a comunicação eletrônica é daquela menor. Tipo, podemos dizer, um portátil que seja pequeno, que não vai interferir, que não vai atrapalhar nenhum tipo de consenso com relação a outra equipe, principalmente também a arbitragem. Então, é permitido sim uma comunicação eletrônica entre os oficiais de equipe. Tipo, o treinador com o seu auxiliar técnico, pode sim. O ponto eletrônico, né? Um microfonezinho eletrônico, o próprio portátil, desde que seja o que nós chamamos aqui de minuto, é permitido. Não é permitido, é proibido qualquer comunicação eletrônica entre os jogadores substitutos, os jogadores substituídos e os jogadores expulsos. Somente há uma flexibilidade da lei com relação aos oficiais de equipe. Que são os oficiais de equipe? Que são os componentes técnicos de uma equipe. O próprio técnico, o auxiliar técnico, né? O próprio massagista, o médico, né? O preparador físico, enfim. Aos oficiais de equipe é permitido. Aos jogadores não é permitido nenhum tipo de comunicação eletrônica. Ok, senhores? São 20 horas e 38 minutos. Esse é o programa Regra 18. A partir de hoje, para você, às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Só repetindo mais uma vez, só em casos excepcionais é que nós poderemos adiar, né, o horário da programação do Regra 18. Por exemplo, amanhã o jogo do Clube do Remo será às 20 horas, então, portanto, amanhã o programa Regra 18 será às 19 horas. Mas na segunda-feira, programação normal a partir das 20 horas. Programa Regra 18, continuidade na Regra 4, o equipamento dos jogadores. E antes de eu dar sequência no equipamento dos jogadores, eu quero me reportar. Ontem aconteceu um fato interessante no jogo do Flamengo e São Paulo com relação às bolas, né? Em menos de 10 minutos, 2 bolas foram trocadas, né? E aí, há de se buscar culpados? Não, muitas das vezes não. Muitas das vezes é o próprio material da bola, mas, obviamente, que a responsabilidade é do quarto árbitro, né? Claro que em consonância com a arbitragem, porque o árbitro tem por obrigação de observar, de checar, ver se as bolas estão tudo ok, né? E geralmente ali varia entre 12 e 13 libras, é o ideal para a prática do futebol. Então, a arbitragem, o trio de arbitragem, principalmente o árbitro central, em conjunto com o quarto árbitro, tem que se certificar de que esteja tudo ok. Eu acredito, prefiro acreditar que ontem foi problema mais do material mesmo da própria bola, porque eu não posso acreditar que o Anderson Daronco, um árbitro FIFA experiente, tenho certeza absoluta que ele deve ter feito a averiguação com relação à calibragem das bolas antes
do começo da partida. Aí aconteceu, por muita coincidência, 2 bolas em menos de 10 minutos foram trocadas por elas estarem murcha. Por elas, pode ser problema no material, né? Eu acredito que sim, porque eu não posso entender e nem acreditar que o Anderson Daronco tenha dado esse mole de não ter feito a verificação com relação às bolas ontem no jogo Flamengo e São Paulo. Que diga-se passagem, o garoto Hugo, né, rapaz, são coisas do futebol. Agora uma coisa é certa, viu? Eu gostei muito da personalidade desse garoto. É um garoto, ele poderia ter se abalado, claro que está sentindo até hoje, porque foi um erro individual gravíssimo, né? Um goleiro não se joga daquela forma ali, né? Apesar de que hoje os goleiros estão muito participativos na saída de bola com os pés, mas daquela forma não. Então, mas eu gostei muito da personalidade do garoto, da entrevista dele, com personalidade, admitindo o erro, aceitando a responsabilidade. Agora, é claro, vai depender muito agora dos demais, né? De força para o rapaz, porque queira ou não, é um baita de um goleiro. E não aconteceu só com ele, já aconteceu com outros goleiros experientes. Eu tenho certeza que serviu de lição também. E agora uma lição que pode custar muito caro, porque no jogo da volta lá não vai ser fácil tirar este resultado do São Paulo, porque, diga-se passagem, o Fernando Diniz ajeitou o time do São Paulo, né? O time do São Paulo está direitinho, mas o Flamengo tem tudo para chegar lá no Morumbi. E é claro, tenho certeza que na próxima quarta-feira será um grande jogo. E se o Diego não puder jogar, o goleirão lá, Diego, pode colocar o garoto aí, o Hugo aí, que ele já mostrou que é um baita do goleirão, e não é um erro desse que vai também acabar com a carreira do rapaz. Muito bem, galera, são 20 horas e 42 minutos, programa Regra 18, hoje, neste segundo tempo, já falando da regra 4, o equipamento. Vamos dar uma revisada com relação aos equipamentos? Muito bem. Lembrando, senhores, que todo e qualquer equipamento de um jogador, ele tem que ser avaliado já no vestiário pelo quarto árbitro, antes do início da partida. O quarto árbitro, o detalhe é o seguinte, ele leva já uma planilha, do time A e do time B, onde nessa planilha ele já tem os demonstrativos e só vai anotar camisa, calção, meião, né? Ele já leva uns demonstrativos, umas figuras ilustrativas. Eu pelo menos utilizava dessa forma, eu levava já as figuras ilustrativas, e aí eu só anotava camisa, cor, equipe A, camisa, cor tal, calção, cor tal, com detalhe tal, meião, cor verde, cor azul, e era dessa forma. Eu penso que não seja diferente hoje. Então, para justamente quando o quarto árbitro sai do banco dos vestiários, ele já vem de posse das cores dos uniformes, das jogadores que vão entrar de frente, dos 10 jogadores e do goleiro, e apresenta ao árbitro. E aí o árbitro já tem a ciência de que são as cores, justamente para que o árbitro também possa usar uma cor diferente dos demais, né? Obviamente que vocês sabem que não pode haver nenhum tipo de contraste, tem que distinguir, se distingue tanto do goleiro para os seus companheiros de frente, como também da arbitragem, tá? A lei ela flexibiliza se os dois goleiros estiverem com as cores parecidas, um goleiro do time A verde e amarelo, do time B também verde e amarelo, sem nenhum problema. A mesma coisa flexibiliza se o árbitro tiver com um uniforme preto e um dos goleiros ou os goleiros estiverem com camisa preta, sem nenhum problema. Aí não se vê problemas do goleiro, do árbitro trocar, se for o caso. Não há necessidade de pedir para os goleiros trocar. O árbitro vai lá, se tem, até porque hoje o árbitro de futebol ele tem 4 tipos de cores de camisa, tem estado aí que até 5 cores de camisa diferentes tem. Então isso aí não é nenhum problema. O que não pode, só lembrando os senhores, o goleiro ele tem que tem que estar distinto de todos. Da arbitragem, que se flexibiliza, mas dos homens de frente, eles têm que se distinguir. Da mesma forma, o time A para o time B tem que estar distinto de um lado e do outro. Não pode ter nenhum tipo de camisa, se um veio com uma camisa azul clara, a outra equipe está com uma camisa azul escura, não pode. Não pode. É azul e é azul. Não pode. Então, mas isso eu digo, tudo passa pelo árbitro reserva, já nos vestiários, que ele já toma essas providências com relação
ao material dos jogadores. Aí a responsabilidade da observação na entrada do campo de jogo, no campo de jogo, já passa a ser dos assistentes, obviamente, com a atenção do árbitro central, principalmente com relação à caneleira, que é uso obrigatório. Jogador de futebol, senhores, não pode jogar de forma alguma sem caneleira, é uso obrigatório, que obviamente com material maleável, material que não vai causar nenhum tipo de risco à integridade física do jogador e também do seu adversário. Então, portanto, e relembrando mais uma vez que não é permitido nenhum tipo de indumentária por parte do jogador, como por exemplo brinco, colar, relógio, cotoveleira. A cotoveleira tem que ser de material apropriado, caso contrário o árbitro não deve permitir. Aliança, tá? Aliança. E volto a lembrar, no caso da aliança, há situações que não há condição do jogador tirar, devido já há muito tempo, né? Muitos anos com a patroa, aí a aliança, ou a aliança de uma, ou a aliança diminuiu, ou foi o dedinho do jogador que deu aquela, né? Que cresceu um pouquinho. E aí não há possibilidade. Aí não há nenhum problema do árbitro flexibilizar, não, do árbitro usar o bom senso, tá? Passa um espaladrapozinho aí, para que não coloque em risco a tua integridade nem do adversário. E depois tá tudo ok, beleza, tranquilo. Agora, aquelas fitas também não é permitido, aquelas fitas. É permitido uma proteção. Quando eu me refiro à cotoveleira, né? A cotoveleira é aquele sentido de proteção, é aquele que se trata de saúde, mas o material tem que ser um material maleável, adequado às condições propícias dentro da regra. Por quê? Para que justamente numa dividida o jogador não vá causar nenhum tipo de lesão, nem só para ele mesmo, principalmente para o adversário. Por isso o árbitro tem que constatar e comprovar que realmente é um material que não ofereça nenhum tipo de perigo. Isso é uma obrigação do árbitro central. Outro detalhe importante, é permitido o jogador usar um óculos, é permitido, mas há um óculos especial. Há um óculos especial que justamente também é por questão de saúde. Esse óculos, ele geralmente não, é uma recomendação médica, mas ele também é um material apropriado, em que é um material diferenciado, que não vai oferecer perigo para o atleta e nem para o seu adversário. O protetor de cabeça também é na mesma situação, é permitido a protetor de cabeça, né? Que não deixa de ser por uma questão médica também, mas dentro daquilo que eu falei para vocês, repito, também tem que ser um material adequado, maleável, que não vá causar nenhum tipo de problema com relação à integridade física do próprio jogador e também dos seus adversários. Não tem segredo nenhum, tá? Tudo isso o árbitro tem que avaliar antes, o árbitro tem que analisar, e aí se o árbitro entender que o material não é o adequado, o árbitro aí sim pode pedir para que o jogador tire. Com relação ao calção térmico, que geralmente o jogador hoje utiliza, e é permitido, o que não é permitido é o jogador usar um calção térmico, por exemplo, o seu calção é branco e aí o jogador vem com o calção térmico na cor verde. Não. O calção térmico, para ser permitido pela arbitragem, ele tem que no mínimo ter as bordas de cores iguais ao do seu calção, tá? No mínimo. Mas se todo o calção térmico for verde e o calção do jogador for branco, o árbitro não pode permitir que o jogador jogue com calção térmico. Tem que pedir para tirar. Questão da cocheira. A cocheira, ela é permitida, porque a cocheira também se trata de uma questão médica, né? O jogador está utilizando por uma suposta lesão que ele sofreu e houve a recomendação da cocheira, mas ela também tem que ser de cor predominante com relação ao calção do atleta. Se muitas das vezes não for, mas essa cocheira tem que estar por dentro, ela não pode estar visível ao fora o calção. Ou ela é da cor predominante, por mais que ela não seja. Um exemplo, geralmente as cocheiras são de cor branca, e aí o calção do jogador é verde, nenhum problema, mas desde que ela não fique à mostra, abaixo do calção aparecendo, não pode aparecer. Correto, senhores? Muito bem. A fiscalização com relação à questão dessas indumentárias, desses equipamentos que são permitidos e os que não são permitidos, é de responsabilidade
do quarto árbitro a priori, mas dentro do campo de jogo do trio de arbitragem. E no momento em que houver uma substituição, já passa a responsabilidade com relação ao equipamento, à indumentária do jogador, do árbitro reserva e também do assistente que esteja mais próximo. Depois de tudo ok, confirmado que o equipamento está tudo beleza, aí sim se dá a autorização para a entrada do jogador. Caso contrário, o jogador vai ter que se recompor o seu material. Boa noite, meu amigo Paulo Balesteira. Alô, bateria, mudou o horário da live? Mudou. A partir de hoje, a live Regra 18 será a partir das 20 horas de segunda a sexta-feira. Em casos excepcionais, nós traremos para as 19 horas, como amanhã, viu, Paulo Balesteiro? Amanhã, Clube do Remo e Santa Cruz vão se enfrentar aqui no Olímpico Mangueirão às 8 horas. Portanto, às 19 horas amanhã teremos o programa Regra 18, de 19 às 20 horas. Mas na segunda-feira, horário às 20 horas, a partir de hoje, é o programa Regra 18. Vai colocando na sua agendazinha aí, anotando direitinho, que a partir de hoje o programa Regra 18 será às 20 horas. Muito bem, são 20 horas e 51 minutos, faltando 9 minutos para o término do programa, hoje com equipamento dos jogadores. Amanhã nós daremos continuidade e finalizaremos com relação à regra 4, o equipamento dos jogadores. E a partir de segunda-feira de segunda a sexta-feira, iremos falar sobre a regra 5. A regra 5, que é a regra do árbitro. Aliás, eu nem sei se ainda existe a regra 5, né? Diante do árbitro ter perdido tanta sua autoridade nas suas decisões. Porque o árbitro hoje não toma decisão mais não. Na Série A não. Na Copa do Brasil também não. Tá aí o VAR para isso. Mas é que eu digo, o VAR veio para se fazer justiça. Como eu falei há pouco por Rui, ontem no lance do Gabriel, né, do Gabigol, milimetricamente, mas estava impedido. Não adianta, a tecnologia é para isso mesmo. Estava na posição de impedimento, então, portanto, impedido. Não poderia configurar o gol se o eletrônico, né? A tecnologia mostrou que ele estava com um pouco do ombro à frente. Lembrando que na posição de impedimento, para configurar o impedimento, os braços não contam, tá? Mas não foi o caso do braço. Ele estava com o corpo um pouquinho à frente, milimetricamente, mas a tecnologia detectou e o VAR está para isso mesmo. Que, aliás, eles passaram uma baita de uma arbitragem ontem do Anderson Daronco, e aquele assistente, hein? Que pena que eu esqueci o nome do assistente. O assistente aqui, o assistente 1, simplesmente o cara foi demais ontem. Arrebentou. E aí nem se preocupou com o VAR, não. Não é à toa que ele é considerado um dos melhores assistentes do Brasil. Lá o FIFA lá. Amanhã eu vou trazer o nome dele aqui. Se alguém me lembrar o nome dele, o assistente número 1 ontem, que estava correndo aqui pelo lado direito aqui da telinha, é alguma coisa Silva, se eu não estou enganado. Se alguém puder me ajudar aí, lembrar o nome do assistente, que tem que dar os parabéns. Ele arrebentou, acertou em tudo. E outra coisa, focado, centrado, ali no penúltimo, e os entendimentos deles, num entendimento dele, muito show de bola. Baita do assistente, fiquei mesmo, como a gente chama aqui, embasbacado pela grande atuação do assistente. Ele ali não está nem se preocupando com tecnologia, é ele mesmo. E ele acertou todas, cara. Ele acertou todas, parabéns aí. Vou falar Silva, que eu sei que o final tem Silva no nome dele. Silva, parabéns, viu? Não é à toa que você é considerado um dos melhores assistentes do Brasil na atualidade. E mostrou isso ontem. 20 horas e 54 minutos na grande Belém do Pará. Um clima bastante agradabilíssimo. Já deu aquela chuvinha agora à noite, mas já parou. E agora está abrindo uma noite maravilhosa aqui na cidade das Mangueiras. Lembrando que eu falo em nome da Esmalteria Mão de Fada, sempre aberta de 8 até 8 da noite. Aliás, a noite só fecha conforme é o cliente que fecha, tá? Então não perca tempo. Você que quer dar aquela melhorada no visual, vem aqui na Esmalteria Mão de Fada, na Travessa Barão de Mamoré, bem próximo à Rua Silva Castro, aqui no bairro do Guamá.
Também eu falo em nome do Clésio do Apito, o gaúcho, rapaz, da pimenta, o rei da pimenta do Brasil, que está lá no Amapá agora acompanhando, acomodado lá no seu quartinho, com certeza, lá no bom, belo cômodo da sua residência, acompanhando o programa Regra 18. Lembrando também que a KRA Evento já está com a sua programação definida para 2021. A sua primeira programação de 2021 será no dia 31 de janeiro. Se Deus quiser, tudo tranquilo já com relação a essa questão da pandemia. Tem fé em Deus que até lá nós vamos estar livres de tudo isso aí. Pelo menos homens, tem muitos homens aí, os cientistas estudando para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Então, portanto, dia 31 de janeiro até a cidade de Peixe-Boi, Igarapé, que eu vou dizer para você, viu, Paulo Balesteiro? Show de bola o Igarapé lá na cidade de Peixe-Boi. Ó, você também pode me acompanhar no Facebook, faça a sua solicitação, venha se tornar amigo do Regra 18, Kleber Ribas de Almeida com a letra K. Você também já pode fazer a sua inscrição lá no canal no YouTube, tá? Apenas Regra 18 Ribas, e nós vamos interagir bastante, falar sobre regras de futebol. Ó, falamos da regra 4, equipamento dos jogadores. Amanhã nós vamos finalizar a regra 4 com relação ao equipamento dos jogadores, tá? Ó, senhores, é importante que a cada regra de futebol, é o que eu sempre converso aqui com vocês, né? Ela não pode ser só lida, ela não pode ser só interpretada, como muitos gostam de falar essa palavra. Não, vocês têm que ir em busca daquilo que ela quer passar para você, porque é da onde vocês tiram subsídios e entender na hora que aconteceu a infração em que o jogador diga para você, tá? É dessa forma aí. E é claro, e aí é uma somatória. A atenção, a leitura de jogo, o condicionamento físico, tá? Tudo isso e muito mais abrange no contexto geral para que você possa fazer uma boa arbitragem. E é claro, está naquele dia de sorte, porque muitas das vezes o árbitro que acontece com o árbitro de futebol é que ele não está naquele dia, né? Na verdade, muitas das vezes quando certas situações acontecem com o árbitro no campo de jogo, é porque o dia dele já não foi bom. Já teve problemas lá na família, já teve problema com a esposa, ou teve problema com o filho, já teve problema naquele dia no trabalho, é uma série de fatores. É por essas e outras, tá? Eu não fazia isso não. Eu, quando eu estava escalado, por exemplo, eu vou trabalhar amanhã. Um exemplo, eu estava escalado amanhã, sexta-feira, para apitar um jogo. Eu ia trabalhar, não fazer minha rotina do dia normal, eu ia pro meu táxi, trabalhar normal, e eu parava, claro, parava 4, 5 horas antes, para mim pensar no jogo. Mas eu vou ser sincero com vocês, a coisa hoje ela se tornou mas tão profissional, que eu recomendo a vocês concentração. Se você está escalado amanhã para um jogo, hoje é quinta-feira, cumpriu a sua rotina normal hoje, amanhã folga, fique voltada só para o trabalho. É complicado, eu sei, você muitas das vezes é servidor público, você muitas das vezes é funcionário de uma empresa particular, é complicado, mas eu posso garantir para você, se você conversar com o seu patrão, ele vai entender, porque não dá mesmo, não tem condições hoje, você árbitro profissional, que o árbitro ele é profissional, não de carteira, mas ele é profissional, não dá para você hoje ir pensar no jogo 4, 5 horas, 3 horas depois. É por isso que é importante que, se você está escalado amanhã, já entre em concentração hoje à noite, fica somente voltada para este trabalho, tá? Claro, a sua atividade no dia a dia com a sua família, mas com relação à rua, não esqueça. E fique voltado somente para aquela partida, junto com a sua família. Não dá mais hoje para você unir a atividade profissional como árbitro de futebol e o seu trabalho. Eu falo o dia do jogo, tá? Só para aquele dia do jogo. É importante a concentração acima de tudo. Muito bem, galera, é isso aí, show de bola, faltando 1 minuto para o término do programa, e é claro, eu espero ter me feito fazer entender. Eita, Domingos Viana, cheguei, bebê, valeu, bebezão. Aliás, um abraço ao meu grande amigo Viana, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Danilo, o filho do Domingão, que arrebentou
fez sua estreia no Parazão da segunda divisão esse ano e arrebentou. Eu não me canso de falar, o Danilo vai ser muito melhor que o pai. Vai ser muito melhor que o Domingão. Domingão, chegou já na reta final do programa, dizendo, só avisando mais uma vez, que o programa Regra 18 a partir de hoje será às 20 horas. Amanhã será às 19 horas, devido ao jogo do Clube do Remo, que será às 20 horas contra o Santa Cruz. Mais uma vez, senhores, muito obrigado, tá? Quero lhe agradecer do fundo do coração pela participação de todos vocês hoje no programa Regra 18. Sempre pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, que conceda um excelente restante de noite para vocês, um bom descanso e amanhã um despertar de um dia maravilhoso para mais um dia de luta. E não esqueçam, álcool gel, máscara, mantenha a distância, porque nós vamos vencer, nós estamos vencendo esta pandemia. Domingos Viana, tomara que seja, ele já é melhor que você. O Danilo Viana já é melhor que você, já é. Grande Domingão, um abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Olha, amanhã, gente, às 19 horas, 7 horas da noite, devido ao jogo do Clube do Remo. Um forte abraço, uma boa noite, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus e muito obrigado uma vez. Agora chegou a hora de eu dizer fui, galera!